Oi, gente! Hoje eu tô falando um pouquinho mais baixo porque eu tô num café, espero que vocês consigam me escutar. Tô usando a câmera frontal do celular de novo, então a qualidade vai ficar mais ou menos, ainda mais com esse barulho aqui. E tem gente estudando para as provas finais, então eu tô me sentindo meio mal de estar gravando, mas tudo bem. Como prometido, eu vou fazer o vídeo explicando um pouco sobre o meu mestrado aqui na China. Vai rolar um vídeo de fazendo um tour aqui pelo campus, só que hoje tá chovendo muito, então eu resolvi gravar aqui dentro e só falar um pouco como foi a minha experiência, o que eu estudei. Eu acho que primeiro de tudo é muito importante, se você quiser entender como que eu vim parar na China, assistir o vídeo que eu fiz sobre o meu MBA, meu mestrado na Coreia do Sul, porque é um programa de double degree, então eu fiz os dois mestrados ao mesmo tempo. E esse programa que eu faço, ele é uma parceria com a minha universidade coreana e essa universidade chinesa. Eu não estou aqui como, tipo, estudante de intercâmbio ou visitante, eu sou full-time student, mas mesmo assim a minha inscrição para o programa daqui se deu pela minha universidade coreana. Então é importante entender isso, eu expliquei um pouco mais no vídeo do MBA, como eu falei. Bom, eu estudo aqui em Shanghai, na Universidade Fudan. Muita gente, acho que praticamente todo mundo não entende muito das universidades chinesas, do ranking. Como funciona? Algumas universidades americanas, por exemplo, quando você pensa nas grandes, assim, no sonho, MIT, Yale, Oxford, você pensa na Ivy League, né? Que são as principais universidades, as universidades mais difíceis de entrar, as que têm o maior ranking, as mais, como é que eu posso dizer, as mais conhecidas, as conhecidas como as melhores, assim. A China tem isso também. Tem diferentes níveis, assim, tem a C9 e tudo mais, mas tem 5 universidades muito importantes aqui, que praticamente todos os chineses conhecem e gostariam que seus filhos ou até os próprios estudantes gostariam de estudar nessas universidades, que são a Tsinghua e a Beidai, que é a Beijing University, essas duas ficam em Pequim. Tem duas em Shanghai, que é a Jiao Tong e a Fudan, que é a que eu estudo. A Fudan é considerada a terceira melhor da China. E também tem a Zhejiang University, que fica em Hangzhou. Existem algumas outras universidades, como a Universidade de Nanjing, e algumas outras também que são consideradas muito boas, assim. Mas essas 5 que eu falei, esse top 5 tá em qualquer ranking top 10 da China, de qualquer lugar, e são realmente as que os chineses conhecem. Por que é muito bom estudar aqui? Não só porque todo mundo conhece, porque é considerado muito bom, mas também porque no futuro seus empregadores, né, quando vem no seu currículo que você estudou numa dessas top 5, eles vão ficar muito impressionados, porque aqui a taxa de admissão ela é muito absurda, é muito difícil entrar nessas faculdades sendo um chinês, tá? Assim, um aluno internacional é um pouco mais fácil porque aqui a gente não precisa fazer o teste de admissão que eles fazem, que os chineses fazem, que é algo parecido com o Enem, parecido em diferentes proporções em tudo que você possa imaginar. Mas enfim, falando do meu programa, eu fiz um programa aqui pela School of Economics da Fudan University e fiz um EMA, o nome do programa, e eu fiz um mestrado em Applied Economics. Na verdade, é um mestrado em economia global, com focos em globalização e economia chinesa. Tem diferentes nomes, eu ainda estou esperando para ver qual nome vai aparecer no meu diploma, que eu recebo em uma semana, se tudo der certo. Se der certo não, já deu tudo certo, eu só estou esperando o papel ficar pronto. E bom, aqui existem duas opções, você pode estudar ou economia ou finanças. Eu não conheço muito bem, mas se você resolver fazer finanças, eu sei que você estuda mais questão de evaluation, ações, coisas desse gênero. Eu estudei economia, então eu tive aulas muito focadas em economia chinesa, globalização. Eu até tô com uma lista aqui, eu vou ler, tá, gente? Primeira vez que eu faço isso. Mas aqui são, se você fizer o programa inteiro de 2 anos, direto aqui, que não foi o que eu fiz, normalmente o que a galera faz? Ela consegue terminar todos os créditos no primeiro ano ou nos 2 ou 3 primeiros semestres e o último semestre faz só a tese. Eu tive que combinar tudo isso, só que eu precisei de menos créditos porque eu combinei com os meus créditos da minha universidade coreana. Não sei se o que eu tô falando faz sentido, mas eu espero que faça. E tem muito barulho no fundo, gente, eu sei, mas vamos tocar o baile. Bom, algumas das cadeiras aqui para o meu curso de economia que você pode fazer, tá? Algumas que são basics, assim, que você precisa fazer. Microeconomia, macroeconomia, econometria. Tem aqui também opções de urbanização na China, política industrial na China, asset pricing, doing business in China. Então tem muitas, tipo, na China. Você pode estudar basic Chinese também, que eu fiz isso, que é aula de chinês, assim, da língua, pra você conseguir uns créditos que não sejam tão focados em economia. Pra mim foi muito bom quebrar isso de economia o tempo inteiro. Tem também algumas cadeiras para te ajudar a escrever a tese, tipo estudo monográfico on Chinese Finance. Eu fiz essa World Economy in China também, que foi muito boa. Dissertation Writing in Economics também. Eu não cheguei a fazer essa, mas que era bom. Porque assim, eu não tive tempo, então eu tive que fazer direto a tese e foi bem difícil e estressante. Mas deu certo, gente, dá certo. Só que
sim, eu fiquei, sei lá, 2 meses enclausurada dentro de casa fazendo. E aqui tem uma questão. A FUDAM, essa universidade, a School of Economics, só aceita tese focada em econometria. Então tem que fazer regressão, tem que usar números, tem que fazer dados. Eu fiquei 2 meses só buscando dados. Então isso não é uma coisa que eu tô acostumada e não é uma coisa que eu gosto também. Então foi muito difícil pra mim me adaptar. Eu tive que encontrar um professor orientador muito bom que ficasse me ajudando o tempo inteiro. Porque eu não tô acostumada a fazer com software, sabe, de fazer regressão. Eu só tinha a ideia básica de uma regressão simples. Depois aprendi a regressão com diferentes fatores. Foi assim, mas deu certo, gente. Agora eu consigo fazer esse vídeo sem culpa, porque eu passei, entendeu? Então tá tranquilo. E também, uma coisa que eu acho importante saber, não é pra de qualquer maneira tentar assustar, ou tipo, não venho, não é isso. Mas na defesa da minha tese, eu fiquei sabendo depois que 28, quase 29% dos alunos rodaram na defesa da tese de mestrado, que é muito assustador mesmo, assim. Eu não sei ninguém que tenha tirado um A, eu ouvi falar que talvez uma menina tirou A, eu tirei B+, o que pra mim, gente, tá gol, sabe? Porque, gente, foi muito difícil e é uma área que eu não domino, então ver o trabalho sendo feito, assim, e eu consegui passar, pra mim foi muito, muito, muito gratificante. Mas é importante que você saiba disso. Se você fizer em 1 ano ou 2 anos. Eu fiz a tese praticamente 6 meses, assim, porque eu tive que entregar ela no final de março e eu comecei meus estudos em setembro. Então imagina, gente, foi estresse, mas deu certo. Outras cadeiras aqui, cursos, é que lá no sul a gente fala cadeiras. Deixa eu pensar. Topics on Development Economics, eu fiz esse também. Corporate Finance é importante também. Economia chinesa, International Finance, Chinese Foreign Trade, Social Security System and its Reform in China também, que eu não fiz, mas parece ser boa. Applied Econometrics, e eu tive que fazer essa China's Financial System, que foi... Mas enfim, são essas as cadeiras que dá pra fazer. Se você quiser saber direitinho, você pode visitar um site chamado EMA Fudan, e vai aparecer lá do School of Economics, e você vai no Courses, tem o Curriculum e tem os syllabus de Finance e de Economics, daí você consegue ver. Bom, eu vim com visto de estudante, é claro. O visto de estudante na China ele é um pouco diferente do visto coreano, você já vai direto com o seu visto final e você consegue viajar depois quando você está com visto, ele é de múltiplas entradas. O visto chinês, ele é só o de estudante que eu vi, ele é uma entrada e quando você vem aqui, demora 1 mês mais ou menos para você trocar para um visto de residente permanente. E com esse visto que você consegue sair. Então no primeiro mês você fica meio trancado até conseguir trocar o status do seu visto. E é um outro papel inteiro. Gente, o meu passaporte tem páginas e páginas de visto chinês, porque eu vim aqui outras vezes também por outras razões. Eu vim visitar minha faculdade em abril do ano passado, minha universidade coreana nos trouxe pra cá pra conhecer como era o dormitório e tudo mais, que foi bem legal. A gente tem que conhecer um pouco mais antes de vir pra cá, então eu gostei muito. As aulas são diferentes da minha experiência na Coreia. A minha experiência na Coreia, o MBA que eu fiz, foi muito específico, eu acho. Era uma turma pequena, sei lá, 15 estudantes, maioria chinesa, maioria coreana, desculpa, como eu falei no outro vídeo. E aqui, gente, era só estrangeiro, porque era inglês. E os chineses fazem um mestrado em chinês. Então só tinha estrangeiro ao meu redor, assim, muitos europeus. Eu não lembro de ter nenhum colega africano. Eu tive um outro colega latino, que ele era da Colômbia, o Peru, umas 2, 3 do Vietnã e talvez 1 ou 2 americanos, assim, mas muito europeu. Pessoal Dutch, que eu esqueci qual é o país, esqueci, holandês? Acho que é, né? Várias, porque tem muitas universidades também da Europa que tem esse programa de double degree, que nem tem a minha universidade coreana. Muitos coreanos também, né? Do pessoal da minha faculdade. E tem outra faculdade coreana também que tem esse programa, esse double certification, que é a SKKU também. E, bom, as aulas, como eu falei, muito estrangeiros, aula em inglês. Nem todos os professores chineses têm um inglês, assim, bom, então às vezes ficava uma coisa meio assim, sabe, assim, tipo, eles lendo os slides, assim, mas eu tive professores sensacionais, gente, nossa, eu tive uma professora, mulher, no meu primeiro semestre, o nome dela é Lidang, todo mundo até hoje fala dela que ela é incrível, tipo, as aulas dela eram muito boas, tipo, eram milhões de slides, milhões de coisas pra ler, mas a gente aprendeu muita coisa sobre cultura, não só cultura, mas como que funciona a China mesmo, assim, o ecosystem e várias outras coisas, assim, então até hoje o pessoal fala que aprendeu muito, e eu acho que foi a cadeira que eu mais aprendi na minha vida, e eu gostei demais. Na verdade, as minhas melhores professoras chinesas, os melhores professores que eu tive chineses foram
mulheres professoras chinesas. Interessante, não tinha parado pra pensar nisso. Mas também a minha outra, que foi de World Economy e China, era muito legal a aula dela, gente. Porque ela estuda muito, tipo, história, economia, sabe, assim. E tinha só europeu na aula, e tinha eu, né, e tinha uns coreanos também, meus colegas, e tinha eu de brasileira. E, gente, era engraçado, assim, porque era muita apresentação, que ela pedia pra gente fazer. Toda semana alguém apresentava algum tópico que a gente estava estudando, mas comparar dois países, assim. E era sempre assim, comparar, tipo, país europeu super desenvolvido, porque lá, sabe, a taxa de, não sei, 90 e poucos por cento, sabe, taxa de alfabetização, 90. E era engraçado, porque às vezes eu falava, tipo, no Brasil não é assim que funciona. Ela gostava muito quando eu falava isso. E foi muito legal, porque, gente, essa história é engraçada. Ela tava na minha defesa, ela era da minha banca da defesa, e assim, ela me massacrou um pouco, não vou mentir, foi um pequeno massacre, mas passei. Gostei muito do feedback que ela deu, na verdade. Eu acho que ela gostou muito do meu assunto. Eu falei do Brasil também na minha tese, um pouco do Brasil. Eu escrevi, na verdade, sobre o preço de iron ore, que é o minério de ferro, e como poderia impactar, através de dados de econometria, a educação no estado do Pará, que é Carajás, né, gente? Enfim, meio complexo e já passou, sabe? Aquela coisa assim, já acabei. Mas. E daí foi minha defesa da minha tese na sexta, e na segunda seguinte era a nossa última aula, e era a minha apresentação com os coreanos, 2 coreanos que estudaram comigo na Coreia também. Só que eles fazem um programa de finanças, então a gente praticamente não teve nenhuma aula juntos. E a gente fez um paralelo entre a Coreia e o Brasil. E na verdade é bem interessante, assim, porque a pauta de exportação, a pauta de importação é tudo praticamente opostos, assim, sabe? E a Coreia teve um milagre muito grande, assim, que é o milagre do Han River, que eles chamam, que foi toda a evolução que eles tiveram nos últimos, não 100 anos, nos últimos, 50 anos, 60 anos, assim. E deu pra ver muito essa diferenciação, os dois tiveram também o período militar e tudo mais. E a gente conseguiu mostrar isso, e eu consegui falar muito do Brasil, de, tipo, desigualdade, dessa diferença, sabe? Desse imbalance, sabe? Ela gostou demais, demais. E ela tava massacrando todos os grupos toda semana. Era tipo assim, quando alguém apresentava, a gente só esperava que ela ia falar. E foi muito legal que a gente acabou a última aula. Ela falando assim, não, vocês acabaram com chave de ouro. É isso aí. Deu pra ver que ela gosta dessa parte, assim, de países em desenvolvimento. E de realmente expor pros alunos europeus, assim, essa realidade diferente deles. Assim, não que a Europa não tenha problemas, não é isso, mas existem muitas diferenças, assim. E a China, apesar de a gente estar em Xangai, que é desenvolvido, muitos prédios e tal, a China não é Xangai, sabe? Não é mesmo, assim. E é mais ou menos tentar dizer que Brasil é São Paulo, sabe? Não é, só que, na verdade, proporções muito diferentes. Mas foi muito legal, assim, e eu gostei muito dessa professora, apesar de ela ter me massacrado na defesa da tese, assim. Sabe aquela coisa, assim, gente, socorro, mas deu certo, deu tudo certo. Aqui também teve, falando um pouco mais do programa, eu quero que esse vídeo fique gigantesco, porque eu só faço vídeos gigantescos e eu sei que fica um pouco cansativo. Aqui teve alguns. A universidade é bem legal, ela fazia alguns passeios, que eu não cheguei aí, mas para cidades próximas. Então, assim, teve. Foi muito legal, só que assim, eu senti um pouco de falta de ficar perto dos chineses, assim, dos alunos chineses. E eles não fazem aula com a gente, como que eu falei. Outra coisa que eu nem sei se eu deveria comentar, mas vamos comentar, né? As aulas daqui tem microfone, tá? Então, eu acho que gravam. A gente ficou conversando se era gravado as aulas ou não, porque existe a questão da censura, né? Existe essa questão real oficial. Na minha aula, a gente chegou a falar de alguns tópicos um pouco mais sensíveis, assim, evolução cultural e tudo mais. A gente não chegou a falar sobre a questão do Tiananmen Square. Até quando eu tava na aula, um aluno perguntou e eu fiquei tipo, não. E a professora, assim, deu pra ver que ela começou a, tipo, suar, tipo, cara, não posso falar nisso, mas ela, tipo assim, né, vai falar o quê, assim. E também teve uma aula muito engraçada dessa professora do semestre passado que eu falei, a Lidan, que ela ensinou muita coisa, mas que teve um dia que ela tava na aula, dando aula, assim, todo mundo prestando atenção, e do nada ela parou de falar e começou a olhar pra porta. E daí ela assim, tinha um cara tirando fotos dos meus slides, você vai ver, ele é um espião. E a gente ficou, what? Até hoje eu não sei se ela estava falando de brincadeira ou não, gente, mas todo mundo ficou assim, tipo, what? E ela falou, não, porque eles querem ter certeza que eu tô ensinando as coisas certas para os estrangeiros e tal. E eu fiquei, tipo assim, mind blowing total. Mas não sei se gente, eu só estou falando, não estou falando nada, entende? Não entende o que eu quero dizer, né? Mas nunca senti nenhum tipo de censura aqui, mas também porque eu tô nessa bolha
internacional, né? Com as aulas em inglês, com os alunos internacionais, assim. Os alunos chineses, como eu falei, eles não têm acesso à nossa aula. Eu posso estar enganada, eu não tenho certeza dessa informação, mas até onde eu sei, eles não podem nem fazer o curso em inglês, não é uma opção. Justamente, eu acho, porque eles, o curso, ou a China, ou a faculdade está ligada que aqui existe perguntas um pouco mais sensíveis que numa aula, acredito, em chinês um aluno não perguntaria, porque não é só porque é tabu, sabe? Mas porque, tipo, não vamos tocar nesse assunto. É que é bem interessante, né? Mas foi isso, assim, a infraestrutura é super boa aqui da FUDA, da Escola de Economia. A única que eu posso falar com um pouco mais de, né? Porque a maioria das minhas aulas foram aqui. Eu tive algumas aulas na torre, que tem 2 torres gigantescas aqui, que são muito conhecidas, da FUDA, a Graham Towers. Mas mudaram prédios aqui, gente. Semestre passado, meu prédio estava caindo aos pedaços da minha aula, caindo aos pedaços. O banheiro. Sério, se você segue no Instagram, me siga no Instagram, mas se você me segue no Instagram, eu já mostrei algumas vezes o banheiro e, gente, o banheiro semestre passado era tipo um fosso, assim, longo, e daí tinha divisórias, assim, mas, tipo assim, era, sabe, você via a coisa dos outros passando, assim, e você ficava, gente, esse semestre mudou, agora fizeram um prédio novo do lado, assim, reformaram, então, gente, sério, nossa, tipo assim, incrível a infraestrutura, banheiro ok, né? Banheiro sempre fica aquela coisa, mas banheiro bem ok mesmo. Cadeiras, tudo novo. Eu tava andando pelo prédio, na verdade, eu vi que tinha uma sala de aula com computadores, é tudo tipo Mac, última geração. Eu fiquei, que é isso? Que semestre passado tava tudo caindo uns pedaços. Então, reformaram, porque a FUDA tava realmente um pouco atrás nessa questão da infraestrutura. Tem alguns outros prédios que ainda são um pouco antigos, mas como eu nunca tive aula, não posso dizer assim, né? É um campus grande aqui, é um campus que fica na área de Ujiaochang, que, gente, sério, tem metrô, tem um monte de shopping aqui ao redor, é tipo 20, 25, 30 minutos você tá no Band, então pra mim é muito central, apesar de ficar longe de algumas outras partes da cidade, como Jian Temple, West Nanjing Road, fica um pouco mais longe, mas mesmo assim, gente, eu acho que, tipo, cara, sei lá, vem de Porto Alegre, a gente tem que ter metrô, sabe? Então, mesmo que seja 40 minutos de metrô, pra mim é perto, porque é muito conveniente, sabe? É outra coisa, tem que pegar ônibus, tá chovendo, daí tem, sabe, trânsito. Não, nada disso. Pega o metrô e já era. Então, pra mim, é muito conveniente, é muito bom. Eu gostei muito da minha experiência nessa parte de estudar. A minha experiência pessoal aqui em Xangai foi um pouco complexa, mas por questões que não tem nada a ver com a faculdade, nem nada, sabe? O dormitório, ele é legal também, ele é diferente do que foi meu dormitório coreano, então foi... Acho que meu dormitório coreano eu me acostumei com o nível, daí cheguei aqui, tipo... Mas a gente sobrevive, né, gente? Eu acho que faz parte da experiência, tem que ficar alegre, tem, sabe, um lugar pra morar. Eu sou meio assim, tipo, tendo um teto tá ótimo, apesar das camas não terem, né? Gente, o mattress, o edredom não, o colchão é tipo nada. Mas enfim, sabe, só vai mesmo. Gente, estudante, eu sou meio assim, não que estudante tenha que sofrer, não é isso, mas sabe aquela coisa, tá, não tem problema, tem que ir pra estudar. Tem gente do mundo inteiro, tem muita gente fazendo mestrado, muita gente fazendo doutorado. Conheci vários intercambistas que tem algumas escolas que fazem tipo um semestre ou um ano, mas como um intercâmbio mesmo. O dormitório é diferente do dormitório dos chineses, o que já é um upgrade, porque até onde eu sei os chineses têm um dormitório assim que são tipo biliches e é bem mais gente, é uma outra vibe mesmo, que faz sentido, né, gente, porque é muita gente. Então, acho que de maneira geral a infraestrutura para os alunos estrangeiros é muito boa. O curso, se você quiser se inscrever neste curso que eu falei, você pesquisa. Até onde eu sei, ele custa $10.000 o semestre, o que é caro, eu acho caro. Como eu já falei no outro vídeo, tive scholarship, então ajudou muito. Mas tem gente que paga, né? Eu acho que tem como você usar a bolsa do governo chinês, não tenho certeza, tem que pesquisar. Mas de qualquer maneira, eu acho que é importante eu falar da minha experiência, falar como foi, pra abrir um pouco assim os olhos não, mas pra que fique claro que há experiências diferentes. A China é uma possibilidade, sim. Na verdade, eu me inscrevi para estudar chinês aqui no próximo semestre. E foi inscrição fácil, assim, para as faculdades. Então, acho que de maneira geral, a inscrição para as faculdades chinesas são fáceis, assim, não tem muito mistério, você enviar os documentos e é isso, principalmente se você for pagante. Eu acho que para bolsa de estudos complica um pouco mais, mas lembrando que a China tem muita bolsa de estudos
Instituto Confúcio, a própria bolsa do governo chinês. Então eu acho que para quem quer vir estudar na China, é possível sim dar um jeito com bolsa, mas tem que pesquisar muito. Mas como a minha situação ela foi muito específica, como eu vim, sabe, pela Coreia e tudo mais, assim, é meio difícil eu explicar coisas que eu não tenho muito conhecimento. Mas é isso. Sobre brasileiros na FUDA, eu conheci 2 brasileiros full-time students, além de mim. Desculpa o barulho, gente. Uma menina que está fazendo mestrado em Relações Internacionais com bolsa do governo e um brasileiro que está fazendo doutorado em Relações Internacionais com bolsa do governo também. Eu fui a única que não tinha bolsa do governo. Conheci uns outros 7, 8 brasileiros que vieram por intercâmbio de faculdades do Brasil, de São Paulo, que eu não lembro qual. Não quero falar nenhuma faculdade que eu não tenho certeza. E eu conheci também um menino que ele ficou um semestre aqui, que ele estava fazendo um MBA pela uma universidade muito boa na Espanha, uma das melhores MBAs do mundo, e tinha a opção de fazer 6 meses aqui, ele fez. Então, tecnicamente, ele era full-time, mas não era full-time, sabe? Assim, tipo, não era bem Visren, eu acho, não sei. Mas eu acho que ele não chegou, ele não recebeu o diploma da FUDAM, assim, 100% FUDAM. A realidade chinesa e brasileira e brasileiros, ela é um pouco limitada em relação a estudos. Existem alguns dados da Embaixada Brasileira aqui, que são cerca de 250 brasileiros estudando full-time na China, graduação, mestrado, doutorado e línguas. Claro que tem muita gente que não fala para a embaixada, né? Então talvez seja maior esse número, mas eu não acho que chegue a 500 de maneira nenhuma. Apesar de ter muito brasileiro que vem aqui, faz negócios, importação e exportação, mas estou falando de estudantes mesmo, assim. O que é muito triste, né, gente? Porque a China, eu acho que de alguma maneira ou não, é uma realidade que a gente tem que estar ciente que é o futuro, sabe? Aqui acontecem várias coisas, assim, que já virou normal pra mim, mas que pra um brasileiro... Exemplo, uma coisa que sempre me choca muito. Só falando um pouquinho da minha experiência na China. Talvez eu faça um outro vídeo que eu possa mostrar tudo mais. Mas aqui, pra andar no metrô, tem o meu cartão, né, do metrô, que lá no sul a gente chama de tri. Mas eu não sei como chama em São Paulo e tudo mais. É um cartão do metrô, dá pra usar no ônibus também. E como é que recarrega ele, gente? Você vai, tem uma máquina na estação de metrô, você bota seu cartão, você seleciona como que você quer fazer o pagamento e eu faço o pagamento com o meu celular, que tem o WhatsApp chinês, que é o WeChat. Você escaneia ele está conectado na sua conta bancária. E, na verdade, eu pago tudo com o meu celular aqui, gente. Só escanear, só mostra o celular, pago. O que tem que ficar, tá ligado, né, gente? Porque outra coisa é você dar o dinheiro, aquele sentimento. Mas, enfim. Então, tem essas coisas, assim, que nem na Coreia existia. Agora eu sei que tá começando a existir esse tipo de pagamento. Mas na Coreia a gente pagava com cartão e com dinheiro ainda, sabe? Então, tem essa mudança. Enfim, eu acho que é uma realidade de que a China, de diferentes modos, é o futuro. É uma coisa que é importante estar ligado, sabe? E eu acho que para quem tem interesse em relações internacionais, entender a China ou ter pelo menos algum tipo de interesse é muito importante. E se você tivesse interesse mais profundo ainda de vir para cá, saiba que ainda é um mercado de estudo, digamos assim, pouco explorado, comparado, imagina, países europeus e até Estados Unidos, assim. Então, eu acho que ainda é preciso um certo pioneirismo para vir para cá. Muitos europeus, como eu falei, poucos latino-americanos. Eu sei que tem bastante africanos fazendo a graduação pela bolsa do governo, assim como de alguns outros países da América Latina. Brasileiros de graduação eu só conheci um até hoje. Pode ser que existam mais, que devem existir mais, né? Mas existe uma alta taxa de desistência quando as pessoas vêm ficar aqui muitos anos, porque a realidade aqui é um pouco difícil, gente, assim, adaptação, comida e tudo mais, é um pouco complexo, é importante você estar ligado nisso também. Não é fácil, mas eu acho que é um desafio, sabe? Como todo desafio não é fácil, só que é muito bom quando você chega no final e passa. Gente, quando eu passei na tese, quando eu vi que eu tinha passado em todas as cadeiras e que tava tudo certo, e eu fui na minha graduation, foi tipo assim, sabe assim, tipo, eu sinto que eu consigo fazer qualquer coisa agora, de verdade, assim, sabe? Não que eu acho que a gente tem que ficar só sofrendo, não é isso. O meu período de estudo aqui não foi só sofrimento, só que foi difícil. Principalmente pela tese, que eu não dominava. Tô num país diferente, eu tô aprendendo chinês ainda, mas eu ainda tenho um nível muito elementar, né, gente? Eu tô estudando pra tirar o HSK3, sabe? Tipo, são 6 níveis, assim, então... E, gente, o gap de um pro outro é muito grande, sabe? Então não é como se eu estivesse na metade de maneira nenhuma, sabe? Pra você ter noção, o HSK6 são 600
600, se eu não me engano, palavras. O HSK 4, por exemplo, são o quê? 1.200. O HSK 6 são o quê? 5.000 palavras, sabe? Então, tipo, é complexo, sabe? Isso aqui não é só você aprender a falar, é você aprender a ler, então, né, gramática, então, muito a gente vai andando, assim. E como eu não fiquei aqui só estudando chinês, eu acho que depois de um ano tá com a HSK3 é ok, é ok. Tem gente que vem aqui pra estudar chinês durante um ano, só estudando chinês, consegue o 4 ou 5. Mas como eu tava fazendo tese, fazendo mil coisas, eu tô satisfeita, sabe? A gente sempre pensa que consegue fazer mais, mas também, né, gente, eu tô num ambiente completamente diferente, aprendendo muitas coisas, vivendo um pouco também, né, assim, não adianta ficar só estudando. Mas enfim, acho que esse vídeo já está longo demais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Posso fazer outros vídeos contando da minha experiência morando aqui na China, como é morar em Xangai. É uma experiência interessante, gente. É bem interessante, bem diferente. Foi completamente diferente a minha experiência da Coreia do Sul pra China, mesmo. Apesar de a gente estar na Ásia, muita gente tem aquela coisa assim, é japonês, é chinês, é coreano, tudo igual. Nada a ver, gente, muito diferente mesmo. É importante saber disso. Mas bem, essa foi a minha experiência. Dúvidas, comentários, feedbacks, coloquem abaixo que eu sempre respondo. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões de vídeo são sempre muito bem-vindas. Em breve eu vou fazer um tour pelo meu campus assim que o tempo melhorar, porque só está chovendo e fica meio ruim gravar, né, com guarda-chuva e tudo mais. Mas, bom, é isso. Até o próximo vídeo, gente. Como sempre, não se esqueçam, só vai. Tchau, tchau.